Novo boletim da Fiocruz chama a atenção para a predominância de infecções por Covid-19 entre casos de síndrome respiratória aguda grave no país. A doença também acomete crianças e adolescentes que não foram completamente imunizados. Entre os 3 e 11 anos de idade, só 39% tomaram todas as doses. A nova ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou em coletiva que as campanhas de vacinação infantil vão voltar. Confira na reportagem de Camilo Mota. 2 anos e 10 meses depois do início da pandemia, as infecções de Covid-19 continuam prevalecendo entre os casos de síndrome respiratória aguda grave, em crianças acima dos 4 anos de idade. Os dados são do último boletim Infogripe da Fiocruz. O estudo também sinaliza a predominância do vírus sincicial respiratório em crianças até os 4 anos, em São Paulo, Distrito Federal e na região sul. O vírus é contagioso e pertence ao gênero pneumovírus, um dos principais agentes de infecções que podem afetar pulmões e brônquios. Mas a Covid-19 ainda prevalece, como explica o pesquisador Marcelo Gomes, da Fiocruz. A Covid-19 continua sendo o principal motivo de internação por problemas respiratórios na população adolescente e adulta no nosso país. E isso que os dados, de notificação têm nos mostrado, ou seja, em termos de internações, problemas respiratórios que têm sido notificados nos sistemas de vigilância e saúde do país, a gente continua observando a Covid-19 como sendo o principal motivo para essas internações. O problema é a baixa adesão das doses adicionais de vacinas que estão disponíveis, principalmente entre crianças e adolescentes. Do público-alvo de 3 e 11 anos, só 39% completaram o esquema vacinal. É fundamental que a população esteja em dia com a vacina contra a Covid-19. Então, observar aí, de acordo com a sua faixa etária, com a sua condição de saúde, a quantidade de doses recomendadas, e caso esteja em atraso com a sua vacina, de acordo com o seu perfil, buscar os postos de saúde mais próximos. Um levantamento do Instituto Global de Saúde de Barcelona evidenciou que entre 2021 e 2022, a resistência dos pais vacinarem os filhos aumentou 5% no Brasil, chegando a 13,7%. Mundialmente, a dúvida dos pais aumentou em 56%. Mais de 3.500 crianças já morreram por causa da doença só aqui no país. A professora Isabel Leite, do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Juiz de Fora, pontua as causas do cenário de descrédito e queda vacinal. Tem uma política nacional que está desmantelada. Descrédito que começa do gestor federal. Passa por fake news distribuídas em velocidade assombrosa pelas redes sociais. A população fica perdida, vou vacinar ou não vou vacinar? Então, se você imaginar que nem 5% das crianças de 3 a 4 anos, ou os mais velhos, os pré-adolescentes, receberam dose de reforço para Covid, e engana-se quem pensa que numa criança ou um adolescente não existem casos graves, ou não existiram casos graves também de Covid. Atualmente estão disponíveis vacinas para as crianças a partir dos 6 meses de idade, aprovadas pela Anvisa. Para quem tem até 2 anos, já foram aplicadas 169 mil doses, enquanto apenas 39 mil tomaram a segunda dose. De 5 a 11 anos, mais de 14 milhões de crianças foram vacinadas uma vez, mas 4 milhões delas não voltaram para tomar a segunda dose, e apenas 35% tomaram a dose de reforço. Os dados são do Ministério da Saúde. Em resposta sobre o cenário da vacinação, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou a volta das campanhas de imunização com foco no público infantil. Nós temos a grande tarefa de recuperar as altas coberturas vacinais no Brasil. Aí o foco de vacinas da infância é muito importante também. Então, nós estamos falando de Covid, mas também estamos falando da recuperação das altas coberturas vacinais. Gomes acrescenta que a vacina ainda é o que salva vidas. É importante a gente voltar a lembrar a população que a vacina continua sendo o nosso principal, não é o único, mas é o principal mecanismo para justamente proteger a nossa saúde, proteger a nossa vida. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.